Do canal Via Romana, como vão? Saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz. Pois bem, na semana passada eu recebi duas notícias que me deixaram perplexo. Muito embora as coisas no Brasil não andem bem, eu ainda mantenho o saudável hábito de me surpreender com um absurdo. Porque se a gente deixa de ficar surpreso com o mal, a gente se torna insensível perante o que é errado. Daqui a pouco a gente não apenas está tolerando o mal, mas também aplaudindo. Bom, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que agora o beijo forçado é equiparável ao estupro. Vejam, um beijo roubado é igual a estupro. Pasme. E a coisa piora. Parece que passou uma lei, ou ainda vai passar, vai ser sancionada, vai terminar de ser discutida, cujo teor é o seguinte: ocorreu um divórcio entre um casal. Se a mulher tiver feito reclamações, queixas de violência doméstica contra o marido, mediante o divórcio, ela passa a ter direito a 100% dos bens, ou seja, o homem sai do casamento com uma mão na frente, outra atrás. Então a grama já não é mais verde no Brasil. A grama agora pode ser azul, branca, vermelha. O que eu quero dizer com isso? Que a realidade está proibida no Brasil. Equiparar beijo a estupro é algo inominável. É um absurdo dos absurdos. Na realidade, essa palavra absurdo nem consegue exprimir direito o que isso é. É realmente um fato que causa enorme perplexidade. E mais perplexidade ainda nos causa quando a gente vai aí pelas ruas do país, comenta isso com pessoas e elas ainda consideram razoável uma lei dessas. Semana passada, eu conversando com dois homens sobre essa nova lei, um deles teve uma reação abrupta, dizendo o seguinte: mas você quer o quê? Tem que proteger a mulher mesmo, ela precisa receber essa atenção por parte do Estado. Eu tenho 4 filhas, me preocupo, podem sofrer abusos. Eu disse a ele: olha, ninguém aqui está defendendo o beijo forçado, o beijo roubado, tá? Mas transformar isso em estupro é completamente sem sentido, é a perda, né, completa, definitiva do bom senso. Porque um beijo forçado, crime, talvez a gente possa até conceder que ele possa ser tratado como um crime. Mas se for tratado como um crime, não pode ser equiparado a estupro, pelo amor de Deus. Porque afinal de contas, tem o seguinte nisso daí: se você equipar o beijo roubado ao estupro, vale mais a pena, já que é para cometer um crime, cometer logo o estupro. Porque você vai ser punido por ter feito alguma coisa, e não por causa de um beijinho qualquer. Eu, sinceramente, do meu ponto de vista, pessoalmente falando, acho que o beijo forçado é um inconveniente, é algo que deve ser reprovado, do ponto de vista da conduta moral que as pessoas devem ter em sociedade, mas não criminalizado. Mas mesmo que ele fosse criminalizado, vamos dizer que fosse preciso criminalizar essa conduta, porque ela se tornou uma conduta espalhada e que vem colocando em risco, né, a harmonia social, você começa escalonando, ou seja, dando ali uma pena, mas uma pena baixa, não colocando no mesmo patamar do estupro. E eu me pergunto, quer dizer, se o beijo forçado vai ser equiparado ao estupro, então o estupro tem que receber uma pena ainda maior do que recebe, né? Porque se o beijo forçado vai receber a pena equivalente a estupro, o estupro então tem que ter aí uma pena bem maior. Mas não é nada disso que vai acontecer.
O que mostra que quem faz lei hoje no Brasil, essa classe política vagabunda que a gente tem, não entende absolutamente nada do que está fazendo. A lei ela tem que ser razoável. Se você cria um tipo penal, um tipo criminal, que é o beijo roubado, ele não pode ser colocado no mesmo patamar de pena e tal do estupro. Ou, se for colocado, então o estupro tem que ser agravado. Isso aqui é semelhante a uma lei antiterrorismo, que foi feita sancionada pela Dilma, na época da Dilma, né, foi feita pelo Congresso e sancionada por ela, que coloca ato preparatório de terrorismo mais grave do que terrorismo. Então, quer dizer, isso vai estimular o quê? O cara a fazer logo o terrorismo. Porque ele sabe que se ele apenas preparar uma bomba, ele vai pegar uma pena maior do que se ele explodir essa bomba. É uma coisa que quebra completamente os padrões do direito penal, né, de qualquer senso de razoabilidade, racionalidade, que deve fundamentar a fabricação de uma lei. Né? Essas duas leis, elas vão levar ao quê? Obviamente, a uma insegurança jurídica total no relacionamento com a minha mulher. Já existia essa insegurança, ela já vinha crescente. Agora, então, pá de cal. Tempos atrás eu via um advogado criminalista citando um caso que ele pegou para defender um sujeito que foi acusado de importunação sexual. Vejam só a situação. O cara entrou no mercado, flertou com uma menina, viu uma menina bonita, trocou olhares com ela. E ela se sentiu incomodada, foi até o gerente chamou a polícia e o rapaz foi preso em flagrante. Veja, em flagrante. E a menina relatou que ele teria feito gestos obscenos e teria soltado também frases obscenas para ela. Pois bem, ele ficou preso alguns dias. O advogado pediu as imagens do supermercado, ele não quis dar as imagens, mas depois acabou dando, e aí nas imagens ficou claro que o rapaz não tinha feito nenhum gesto obsceno, nem soltado nenhuma palavra obscena. Mas vai responder o processo. Então vocês vejam, olha só o quadro terrível em que nós nos encontramos no Brasil. Um homem já não pode mais flertar com uma moça. Não pode mais paquerar uma mulher, porque pode ser enquadrado como importunação sexual. Então é uma situação que vai criando um caldo cultural nocivo a ponto de fazer crescer movimentos como MGTOW, incels, etc. Todo esse movimento do Red Pill, Black Pill, etc. Que são movimentos que olham para a mulher com quase total ou total desconfiança, desestimulando os homens, inclusive, de se relacionarem. Porque a situação é tão insegura que, bom, quem é que vai querer daqui para frente casar? Porque é aquilo, por mais que você confie numa mulher, ela pode virar a cabeça no meio do relacionamento e decidir te denunciar por violência doméstica e depois fazer o divórcio. E lembrando que hoje, denúncia de violência doméstica, ela é muito genérica. A mulher pode inclusive alegar que ela foi objeto de violência psicológica, através de, por exemplo, palavras grosseiras que o marido utilizou contra ela. E aí é a palavra dela contra a do marido, e muitas das vezes o que pesa nesses processos, nesses inquéritos, é a palavra da mulher. Aí nesse caso inverte-se o ônus. Indúbio contra o réu, é presunção de culpabilidade. Presunção de culpa, não de inocência. Então nós estamos indo para um caminho aqui no Brasil que, sinceramente, é preocupante demais. E está lembrando, o que o Brasil está virando, está lembrando aquele livro 1984, que fala de um regime totalitário. Vocês já devem ter ouvido falar dessa obra, uma obra-prima da literatura, e que traz uma crítica política a regimes totalitários, onde nesse regime havia uma polícia do pensamento, ou seja, um controle feroz do pensamento de cada indivíduo, de maneira que as pessoas eram instadas não apenas a repetir a ideologia do regime,
mas obrigadas a acreditar na ideologia do regime. Então não bastava elas baixarem a cabeça e obedecerem, elas tinham que acreditar que a obediência delas era justa e legítima. Tá? Ou seja, elas precisavam acreditar na mentira. Elas precisavam acreditar que 2 mais 2 é 5. Não bastava repetir que 2 mais 2 é 5 para satisfazer hoje. Elas precisavam acreditar. E se não acreditassem, elas tinham que passar por um processo de lavagem cerebral. Então é o que está acontecendo aqui no Brasil. As pessoas querem que a gente acredite que beijo forçado é igual a estupro. E que se você não concordar com isso, bom, então é que você está querendo roubar o beijo de alguma mulher, você é um abusador em potencial, você legitima um abuso sexual, é por aí. Tempos atrás, inclusive, me lembro, eu tive um debate com um sujeito que eu conheço, ela tive uma prisão, né, de um sujeito que era da nossa relação, que foi acusado de portar pornografia infantil. E eu disse a ele, olha, tem que examinar, porque muitas vezes o cara pode ter entrado num grupo de WhatsApp qualquer, jogaram pornografia lá e entrou no celular dele, né? Isso tudo tem que ser investigado e tal. E o cara ficou fulo da vida, né? Assim, não, mas peraí, você está colocando em dúvida o trabalho da polícia, não sei o que. Quer dizer, hoje no Brasil é assim, se você foi acusado de alguma coisa, você é culpado, né? Se você é suspeito, você já é criminoso. Não existem mais o direito de defesa, o devido processo legal, o trânsito em julgado, não existe mais nada disso. Você foi acusado, você é bandido, você é criminoso. Então, está crescendo na cabeça do brasileiro também uma visão policialesca das coisas. As pessoas acreditam em tudo que é falado por órgãos policiais, por órgãos judiciais, por Ministério Público, por televisão. Então, se olhar, apareceu na televisão que um cara roubou, ele roubou. Peraí, para ficar claro, esclarecido, tem que ter um processo que prove que ele roubou. Você já teve casos aí de gente sendo presa pela polícia acusada de associação para o tráfico, apenas por ter derrubado panela dentro de casa quando a polícia estava subindo uma favela. Teve um caso desse aqui no Rio. O cara foi preso. Então, peraí, que negócio é esse? As pessoas estão indo para esse caminho aqui nesse país, né? Em que, uma vez que uma mulher levantou a mão para dizer que você praticou abuso, você praticou abuso e acabou. Ela não precisa provar o que está dizendo. São raríssimos os casos em que esse tipo de denúncia, de acusação, reverte no judiciário. O caso emblemático e excepcional é aquele caso da Mariana Ferrer, em que o sujeito foi acusado de estupro, foi absolvido. Mas esse é um caso, como eu disse, excepcional, uma exceção à regra. É só pegar também casos que aconteceram, um deles, mais emblemático, João de Deus, cometeu vários abusos. Quantos anos atrás? 30, 40 anos atrás. Coisa que não tem nem mais como provar. Não tem como fazer exame de corpo de delito. E aí fica o dito pelo não dito. Quer dizer, algumas mulheres disseram, então está dito. Realmente a situação está gravíssima no Brasil e tende a piorar com isso daí. Quer dizer, quem é que vai querer se relacionar com mulheres num cenário desse, de ginecocracia levada às últimas consequências, né? Só sendo muito, muito corajoso, porque o cenário é terrível. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Um abraço, até a próxima.